Após termos criado o nosso projeto no Google Cloud, entendermos sobre alertas e faturamento, criarmos a nossa VPC, subnet, firewall e ainda depois entender um pouco sobre regiões e zonas de disponibilidade, agora nós vamos criar nossa VM, ou virtual machine, ou servidor, ou máquina virtual, instância. A gente pode chamar servidor de vários nomes diferentes. Então nós vamos vir aqui no dashboard principal em Create VM, ou você pode vir também no menu e criar em Compute Engine. Você vai vir em VM Instâncias. E aqui nós temos a opção de criar a nossa instância, a nossa máquina virtual. Aqui a gente coloca o nome da instância. Vou colocar VM Linux Debian, porque eu vou criar baseado numa imagem Debian. Aqui podemos colocar labels, uma chave e valor. Não vou criar nesse momento. Aqui nós vamos escolher a região de acordo com a nossa subnet. Hoje nós temos duas subnets dentro da nossa VPC global. Uma subnet em US East 1 e uma subnet em South America. Eu vou em VPC, caso você não tenha visto o vídeo sobre VPC, subnet firewalls, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente criou no vídeo passado. Então aqui nós tínhamos uma VPC default, que não é a que a gente vai utilizar, e nós criamos uma VPC nossa, onde nós temos uma subnet US East e uma subnet South America com ranges de IP aqui em cada região específica que nós criamos. Hoje nós vamos criar uma instância em US East 1. Aqui nós podemos escolher a zona de disponibilidade, conforme eu falei no vídeo sobre regiões e zonas de disponibilidade, que são data centers separados. Como nós vamos criar uma máquina só, tanto faz. Se nós fôssemos criar mais de uma máquina virtual e colocar isso num load balancer, que eu também vou fazer vídeo sobre isso, nós escolheríamos uma máquina numa região, outra máquina em outra região. Mas isso nós teríamos que criar grupos de instância e algumas outras coisas que eu vou ensinar num vídeo futuro. Aqui nós vamos escolher o tipo de configuração, a família da máquina que nós queremos. Nós vamos utilizar uma E2 mesmo. Vamos utilizar uma máquina E2 Micro, que é a máquina que está gratuita no nosso bônus. Aqui embaixo nós vamos escolher a nossa imagem. Hoje, como eu já tenho, utilizando como padrão, um Debian 11, eu não preciso alterar. Porém, eu vou clicar aqui em Change para vocês verem como isso aparece. Aqui eu posso escolher o sistema operacional, CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu, Red Hat, Windows Server, qualquer sistema operacional e a versão do sistema que tem disponível. Hoje eu vou escolher realmente o Debian. Nós vamos escolher o tipo de disco que nós queremos. Vou colocar um disco padrão. Aqui nós temos a quantidade de gigas que nós queremos para esse disco. Uma instância Debian não precisa mais do que isso, somente para a gente testar. Aqui eu poderia criar imagens customizadas ou a partir de snapshots. Eu vou colocar uma imagem pública mesmo, do Debian 11. Aqui nós vamos escolher a nossa Service Account. Ela já vem como padrão quando nós criamos a nossa conta com as roles específicas. Também vou fazer um vídeo sobre IAM, roles, para a gente saber como funcionam Service Accounts e permissões de acesso. Aqui em Advanced nós vamos clicar em Networking. Networking é o que nós vamos precisar para setar a nossa VPC e a nossa subnet. Ela vem como default, de acordo com a VPC default que eu já tenho lá, porém não é a VPC default que nós queremos a VPC que nós criamos. Então, minha VPC, já vai aparecer aqui a nossa subnet US East, porque nós já escolhemos lá em cima a região US East. Se eu escolhesse South America, São Paulo, já iria alterar a subnet para South America. Nós vamos criar baseados na US East 1, então a nossa subnet vai ser US East. Aqui nós vamos deixar todas as outras configurações como default. Se eu consigo ver aqui quanto é a estimativa de custo mensal, com os valores em dólar, aqui $7,11. Lembrando que essa máquina ela é gratuita, conforme você pode ver, é uma E2 Micro, você pode ver no bônus que a GCP oferece na criação da conta. Você consegue visualizar também caso você altere a região. Então, se eu colocar, por exemplo, South America, que é uma instância de uma região um pouco mais cara, ela vai acabar alterando o preço aqui. Foi para 11,21. Agora, se eu mudar para a nossa região, ela voltou para 7,11 com um valor hora de 1 cent. Então, esse valor aqui você pode multiplicar por 740 em média, que são a quantidade de horas que nós temos no mês. Aqui nós temos $1 de disco e 6,11 de instância. Então, aqui nós vamos vir em Create e agora é só aguardar a criação do teu servidor Linux. Você basicamente coloca um nome, a região que você quer, a zona de disponibilidade, a Service Account, que já vai estar criado como padrão pelo Google Cloud, coloca a tua VPC e já vai estar a tua subnet,
e você cria uma máquina virtual. A nossa máquina já está disponível, como você pode ver, VM Linux Debian, a nossa zona de disponibilidade, o nosso IP interno, que é o nosso IP privado, nosso IP externo, que é o nosso IP público, e aqui a parte importante sobre acesso. Como que eu vou acessar essa máquina? Nós temos algumas formas aqui via SSH. Se você não sabe o que é SSH, eu vou gravar um vídeo a respeito disso, algumas configurações e tudo mais, mas eu vou mostrar aqui alguns tipos de acesso que nós podemos fazer a essa instância. Clicando aqui, nós podemos abrir a instância pelo browser. O próprio Google Cloud já oferece um console interno pelo próprio navegador, onde nós conseguimos acessar essa instância. E o que você basicamente vai precisar saber são comandos Linux básicos para você entender se realmente já acessou essa instância ou não. Aqui ele está estabelecendo a conexão. Então aqui eu já tenho a minha instância, pegou o nome do meu usuário, do meu e-mail, e aqui eu estou com o usuário padrão e eu já verifico todos os diretórios da minha máquina Debian. Com Linux, venho aqui em hostname, o nome da minha instância, VM Linux Debian. Se eu quiser acessar como root, eu dou um sudo su. Já agora estou como root, eu tenho permissões de remover diretórios e fazer diversas outras questões de permissões, de arquivos e tudo mais. Aqui eu posso instalar pacotes e atualizar, se eu der um apt update. Aqui ele já verifica que tem uma lista com alguns pacotes para serem atualizados, onde eu consigo visualizar. Aqui ele já pede para eu atualizar o Google Cloud SDK, o Agent, nós podemos fazer isso via apt upgrade. Aqui eu também tenho algumas configurações, enquanto ele ainda continua atualizando os pacotes. Eu tenho algumas configurações de tipo de tema, fonte, tamanho de fonte, tudo que você achar necessário. Então, por exemplo, caso você não esteja vendo muito bem, posso aumentar o tamanho da fonte aqui, diminuir, posso alterar o tipo, o tema. Caso Dark não seja muito legal para você, você pode colocar Light. Posso fazer download de arquivos, upload. Tem várias questões aqui que você consegue fazer pelo próprio console sem precisar acessar um terminal próprio para acessar essa máquina. Nós já fizemos a atualização dos nossos pacotes. Além do acesso via browser, nós também conseguimos acessar via console, pelo Cloud Shell. Aqui nós conseguimos colocar que ele já está no nosso projeto e conseguimos pegar o comando do G-Cloud. Esse comando, ele precisa de uma biblioteca do G-Cloud instalado. O Cloud Shell já tem a parte do G-Cloud instalado, então não precisamos se preocupar com isso. Simplesmente copiar a linha de comando G-Cloud, ele vai passar o que ele precisa acessar, qual o tipo de recurso, via SSH, qual o tipo de zona, qual o nome da máquina e qual o projeto. Aqui ele vai pedir para criar uma chave SSH. O G-Cloud já faz isso de forma automática. Nós podemos colocar uma senha ou não. Nesse caso, eu vou deixar sem senha. Então, se eu for em home labs, que é o nome do meu usuário, .ssh, eu consigo ver que ele já autorizou nosso acesso. Nós demos um cat nesse arquivo. Nós vamos ver que aqui já temos a liberação da nossa chave. Então não temos mais com que se preocupar aqui dentro do console, nós já estamos dentro da nossa própria máquina com o nosso usuário Labs, na nossa máquina VM Linux Debian. Então agora nós vamos acessar pelo nosso próprio terminal, também temos essa opção. Você pode instalar o pacote do G-Cloud e fazer as configurações de autenticação antes de vir aqui em View G-Cloud Command, onde você vai ver o teu comando para poder acessar via teu terminal. Precisamos de algumas instalações de pacotes. Nós vamos precisar instalar o CLI, que é o Command Line do G-Cloud, para poder utilizar essa interface no nosso terminal. Aqui nós vamos escolher o tipo de máquina que nós estamos, a nossa própria máquina, não a máquina virtual que nós criamos. Se for Windows, ele já vai te dar aqui as formas de instalação. macOS a mesma coisa, Red Hat, Fedora, CentOS, Debian. Como eu uso a minha máquina aqui, um Debian, eu venho aqui, vejo quais são os pacotes necessários de instalação, repositórios. É basicamente copiar e colar o que está aqui. Ele vai pedir para fazer a instalação, depois que tiver todos os repositórios, e você já vai ter acesso ao G-Cloud. No meu caso, eu já tenho a instalação pronta, mas eu vou deixar essa documentação no comentário para você verificar, caso você não tenha o G-Cloud instalado ainda. Porém, nós precisamos fazer uma autenticação de login dentro da nossa conta para que ele reconheça o projeto e encontre a nossa máquina virtual dentro do nosso projeto e nós possamos acessar ela. Então aqui dentro do nosso terminal, da nossa própria máquina, se eu digitar G-Cloud Version, eu já verifico aqui que eu tenho o Google Cloud SDK instalado e algumas versões dele.
assim como eu também tenho o GS Útil, que também vai ser bastante útil para quando nós formos lidar com questões de Cloud Storage. Então, aqui nesse caso, eu preciso de uma autenticação. Se eu der um outlist, gcloud outlist, e você pode ver que eu não tenho nenhuma conta logada no meu terminal para poder acessar o meu projeto. Então, eu não tenho como copiar o comando do gcloud que está dando para acessar a máquina virtual e conseguir acessar. Ele vai dar credencial inválida. Então, eu preciso configurar uma conta aqui, que é a nossa conta propriamente dita que nós criamos no gcloud. Então, aqui, via gcloud config configurations, eu vou criar a minha configuração. Aqui você pode colocar qualquer nome, eu estou colocando MyLabs, mas você pode colocar qualquer nome. Ele já criou, agora ele vai pedir para eu setar o meu projeto. Nós vamos pegar o ID do nosso projeto. O ID você pode acessar aqui, você vai copiar esse código aqui. Cola no terminal, você vai setar o teu projeto. Agora ele vai pedir para colocar a tua conta, que no caso é o teu e-mail, que você cadastrou a conta. Você pode colocar a região que você quer como default ou não, caso você utilize mais de uma, quiser ficar alterando, ou você pode simplesmente deixar sem. Mas eu vou colocar o comando para vocês verem como funciona, mas eu não vou configurar ela. Esse é o comando para configurar a região e aqui eu passo o nome da minha região. Como eu falei, eu não vou configurar e também posso, através desse comando, compute zone, configurar a minha zona de disponibilidade. Seria algo assim, US East B, que nós estamos utilizando hoje. Depois disso, você pode listar as suas configurações com esse comando gcloud config configurations list. Você não precisa decorar esses comandos, você consegue encontrar na documentação de forma fácil. Então aqui eu tenho hoje duas configurações, uma default, de quando eu faço as configurações, e aqui a nossa que nós criamos para acessar o nosso projeto. Então eu tenho aqui o meu MyLabs, que é aquele nome que você pode criar, ele está como true, ativo, ou seja, eu estou nesse projeto, o nome da minha conta, que no caso é o meu e-mail, e o ID do meu projeto. Aqui você pode colocar, inclusive, eu falei, a zona e a região. Agora nós precisamos fazer a autenticação, gcloud out login. Ele já vai abrir o nosso browser para fazer a autenticação. Nós vamos escolher a nossa conta, ele vai verificar o Google Cloud SDK, vamos permitir. E agora ele já disse que nós estamos autenticados com sucesso. Então, agora eu já tenho todas as configurações. Aqui ele vai dizer que o meu projeto atual é o meu projeto dev. Como nós criamos em um vídeo passado os projetos de produção e staging, você pode alterar entre os projetos com esse comando. gcloud config set project e passar o ID do projeto conforme você for intercalando entre projetos. Então, se você quiser acessar uma máquina em desenvolvimento, você acessa com a configuração do ID desse projeto, de dev. Se for de staging, staging. Se for de produção, projeto de produção, para você ter acesso aos recursos que estão dentro daquele projeto. Agora nós vamos acessar a nossa máquina virtual, depois das configurações. Pegar o comando envio cloud command, o mesmo comando que utilizamos para acessar via Cloud Shell, sem precisar fazer toda aquela instalação. Por quê? Porque ele já está dentro do console, ele já tem todas as autenticações, ele já sabe qual é o projeto e também não precisa instalar o pacote do gcloud, porque ele já tem instalado por padrão. Então não precisamos nos preocupar com isso aqui via console. Eu prefiro utilizar o meu próprio terminal do que acessar pelo console ou via browser. Você simplesmente copia o comando, ele vai fazer um acesso à tua compute via SSH, colocando a tua zona de disponibilidade, o nome da máquina e o teu project ID. Você vai dar um Enter. Aqui ele vai criar a tua chave pública e privada, da mesma forma que ele fez via Cloud Shell. Você vai colocar uma chave, aqui ele vai criar as tuas chaves públicas e privada, são essas duas chaves, Google Compute Engine, Google Compute Engine.pub. .pub é a pública e essa outra é a privada. Não compartilhe essa chave com ninguém e nunca perca, porque é o teu acesso. Aqui nós já estamos dentro da nossa máquina virtual, que é o nosso servidor Linux. Então, se eu der um hostname, eu consigo visualizar a nossa VM Linux Debian. Se eu der um sudo aqui, ou dentro da nossa máquina, com o usuário root. Dentro da nossa máquina, nós vamos poder executar qualquer comando para instalação de pacotes e o que for necessário para o nosso site funcionar. Nesse caso, eu vou sair, vou mostrar agora dentro da minha própria máquina, no diretório onde a minha chave foi criada, que eu tenho a minha chave pública e privada e tenho aqui a permissão dos meus hosts para eu acessar pela minha própria máquina. Se eu quiser acessar via SSH, eu também consigo, sem usar o gcloud. Eu preciso fazer duas coisas. Eu tenho que dar uma permissão para a minha chave 400. Essa permissão é o que vai permitir que eu utilize as minhas chaves para acesso. Então aqui eu vou dar uma permissão 400 na minha chave privada. Esse comando chmod 400 Google Compute Engine, que é o nome da minha chave, como eu já estou dentro do diretório. E eu preciso
copiar a minha chave pública para acesso na minha máquina. Eu não tenho essa chave configurada lá. Pelo Gcloud, o Gcloud já compreende porque eu já tenho toda a autenticação ao meu projeto. Então, se eu der um Gcloud Compute, colocar o nome da minha instância e o projeto, eu consigo acessar ela via Gcloud. Porém, via SSH eu preciso colocar a minha chave pública na minha VM, ela poder entender que eu tenho realmente permissão a acessar ela. Então, eu vou dar um cat dentro da minha chave pública, copio toda a minha chave, venho na minha Compute Engine, dou um edit e venho na parte das configurações. Aqui eu vou adicionar a minha chave. Aqui eu já tenho duas, porque uma do meu console, do meu browser, outra do Cloud Shell, e aqui eu vou colocar a que a gente quer para acessar via SSH. Dou um save. Então, para acessar via SSH, eu coloquei a minha chave pública na minha instância. Agora, eu venho aqui, SSH, já estou dentro do diretório das minhas chaves, então vou colocar Google Compute Engine, a minha chave privada. Vou colocar o usuário da minha máquina, Rafael Botelho, e o IP público da minha VM. Eu venho aqui e copio. E já estou dentro da minha máquina via SSH, pelo teu próprio terminal. Então, se eu der um hostname aqui, eu consigo ver que estou dentro da minha VM. Da mesma forma, consigo utilizar o usuário root, verificar os meus diretórios e executar todos os comandos necessários para fazer a instalação do meu software dentro da minha máquina. Porém, todo esse acesso só foi necessário porque nós temos a VPC com a subnet e uma coisa muito importante, também mostrei no vídeo de VPC e subnet, é o nosso firewall. Sem a liberação da porta 22 para o SSH, nós não teríamos como ter esse acesso. Então, vou mostrar para vocês. Aqui em Network, nós temos a parte de firewall. Nós temos os firewalls aqui referentes à nossa instância. Então, por exemplo, se eu acessar aqui o firewall que tem a permissão de SSH para a porta 22, eu tenho todas as configurações e qual a VM que está anexada a ele. Então, a nossa VM Linux Debian está anexada a esse firewall, onde nós temos a possibilidade, inclusive, de fazer uma edição. Então, se eu vier aqui em editar, hoje ele está permitindo a porta 22 para todas as instâncias que estão debaixo da minha network, da minha VPC. Se eu colocar aqui e quero via tag, eu posso colocar uma tag chamada SSH e somente instâncias que tiverem a tag SSH que vão ter permissão para acesso à porta 22. Qualquer outra instância não vai ter. Então a instância vai ser desanexada do firewall e nós não vamos ter mais acesso a ela via SSH. Vou mostrar isso para vocês na prática. Então agora na nossa regra de firewall nós podemos ver que a instância não está mais anexada aqui. Então se eu tentar acessar a minha máquina via SSH, mesmo comando que eu utilizei para acessar anteriormente, ele vai ficar nessa tela até dar timeout. Se eu quiser, eu posso passar um verbose para poder verificar, porque ele vai ficar aqui até o timeout, que eu não vou conseguir acessar. Então, se eu quiser, eu venho aqui, coloco um traço V. Ele vai ficar aqui tentando conectar a minha instância à porta 22 e ele não vai conseguir, porque eu não tenho regra de firewall liberada para acesso a essa máquina. Então, se eu voltar lá e colocar a minha tag, na parte de networking, eu tenho network tags, onde eu vou colocar a minha tag SSH. Salvo. Agora, se eu vier no meu firewall, eu já vou ter a minha instância novamente anexada. Então, voltando aqui no SSH, o mesmo comando. Vou dar um verbose para você ver. Ele já passou pela porta 22. Aqui em cima você pode ver que ele já conseguiu fazer a conexão, estabeleceu a conexão na porta 22 e assim eu já consegui entrar na minha máquina. Então, como você viu, tem diversas formas de acessar a tua máquina via Cloud Shell, pelo browser, pelo Gcloud dentro do teu terminal, pelo SSH dentro também do teu próprio terminal. Porém, tem que ficar atento às regras de firewall, se você está na subnet correta, se você já configurou o teu Gcloud no teu terminal, se você já autenticou, já colocou o teu projeto, o teu e-mail. Tudo isso é necessário para que você consiga realmente ter um acesso à tua instância. Agora, nós vamos acessar a instância via browser. Primeiro, instale Apache. Agora você vai em cd-var www.html. Aqui eu posso dar um cat no index. É a página do Apache. Então é isso que nós precisamos visualizar no nosso browser. E vou pegar o IP da minha instância para acessar via browser. Você vai ver o que vai acontecer. Ele vai ficar aqui tentando
até dar timeout. Por que eu não consigo acessar? Porque eu não permiti com que a minha instância pudesse acessar tráfego HTTP e HTTPS. Então também preciso vir aqui e editar. Quando você for criar a instância, você já pode colocar essa configuração. Porém, eu criei sem essa configuração justamente para mostrar como isso é feito. Então aqui também, em permissão de tráfego, eu tenho HTTP e HTTPS, onde ele já está utilizando tags de firewalls que já tem pré-criados para poder permitir certos acessos. Se eu vier em firewall, eu tenho todos os meus firewalls da minha VPC. E aqui eu tenho dois firewalls com duas regras específicas, onde você pode ver aqui Hello HTTPS para TCP na porta 443 e eu tenho aqui um HTTP para TCP na porta 80, que é o nosso caso. Então, agora, se eu tentar acessar, agora nós conseguimos acessar o nosso servidor. Então aqui, através do IP externo, nós conseguimos acessar o nosso servidor, de acordo com a regra de firewall para a porta HTTP, liberado. Sem isso, a gente não conseguiria visualizar. Então você precisa ficar atento a todas essas questões, principalmente em relação às portas de firewall, a tua VPC, a tua subnet. A criação da instância propriamente é extremamente simples. Você viu o passo a passo, você consegue ver o valor da instância, você consegue criar várias imagens diferentes, você consegue utilizar regiões diferentes para diminuir o teu custo. Então você consegue escolher várias configurações, mas para os acessos você precisa ficar atento a todas as questões que eu passei.